todos que nos ouvem neste momento. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, abrindo as nossas mentes para que possamos refletir sobre o estudo que faremos. Escolhemos o tema O Homem Velho e a Misericórdia Divina, que é um dos capítulos de Memórias de um Suicida. Quando nos referimos aos atributos divinos, dizemos que Deus é infinito em todas as suas atribuições. Ele é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo, misericordioso e bom. Justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. Já a misericórdia é a compaixão, o pesar, a piedade ante a dor alheia. E aí fica uma pergunta. Justiça e misericórdia divinas caminham lado a lado? Sim. Se observarmos os momentos de nossas vidas, principalmente aqueles onde encontramos desafios, sofrimentos, dores, nós vamos perceber que ao lado de tudo isso, nós temos oportunidades de melhor. Deus nos ajuda, Deus é justo. E principalmente quando nós abrimos o nosso coração, que entramos em contato com Ele através dos companheiros da espiritualidade, que fazemos a nossa prece sincera, o socorro chega. Já dizia Alta de Souza, ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Antes de falarmos sobre o homem velho, um breve relato sobre o homem novo. E quando eu digo o homem novo, eu falo de Camilo Castelo Branco, na época do livro Memórias de um Suicida. Quem foi Camilo? Um dos maiores escritores portugueses que viveu entre os anos de 1825 e 1890, desencarnando aos 65 anos. Um dos primeiros escritores a viver exclusivamente do que escrevia. Um homem que recebeu, em 1885, título de Visconde, concedido pelo rei de Portugal, D. Luís I. Camilo ficou órfão no primeiro ano de idade, órfão de mãe. Aos 10 anos já era órfão de pai, foi morar com uma tia e depois passou a morar com a irmã mais velha. Nunca foi uma pessoa feliz. Era amargo, triste. Aos 16 anos, casou-se, mas logo em seguida abandonou a esposa. Em 1843, chegou a entrar para a Escola de Medicina do Porto, mas devido à sua vida boêmica, não aguentou os estudos e abandonou a universidade. Em 1845, começou então a dedicar-se à vida literária e começou então a fazer as suas publicações.
em 1846, casou-se com Patrícia Emília, mas o casamento também não perdurou. Em 1847, ficou abalado com a morte da primeira esposa e, em seguida, também a morte da filha. Em 1850, teve uma crise espiritual e procurou, então, o seminário do Porto e pensou até em dedicar-se à vida religiosa, mas depois foi aconselhado a não seguir, por não ter vocação. E aí conheceu a Ana Plácido. Ana Plácido era casada, mas mesmo assim foi viver com ele. Em 1860, ele foi processado por crime de adultério, mas solto no ano seguinte, e passou a viver novamente com a Ana Plácido. Em 1865, foi considerado uma celebridade nacional e recebeu homenagem em Lisboa. Em 1867, teve complicações familiares, muitos problemas, principalmente com seus filhos. Um deles era doente mental e o outro era bastante rebelde e eles não se entendiam. Ele era portador de sífilis, já quase não enxergava mais e ficou cego. E aí, não aguentando, cometeu o suicídio. Sabemos que o suicídio é uma infração máxima nas leis divinas. E por isso, todo aquele que desrespeita as leis divinas vai pagar por isso. Entre as muitas regiões do invisível, existe um lugar desolador e difícil, formado por vales profundos, gargantas sinuosas, cavernas sinistras e covas imundas. Para lá vão quase todos aqueles que anteciparam a morte por conta própria. Na antiga Jerusalém, o Vale dos Leprosos seria um doce e consolador estágio de repouso comparado ao Vale dos Suicidas. Torturados pela dor e pelo remorso, desencarnados pelas vias do suicídio, assistem repetidamente às cenas que os levaram ao túmulo. Permanecem por lá dias, meses, até anos consecutivos. Geralmente, o tanto de tempo que ainda restava para o término normal da encarnação. Em meio a tantos sofrimentos, periodicamente, uma caravana visitava o vale. Eram os servos de Maria. E na figura podemos observar essa caravana, à frente alguns soldados hindus com suas lanças para protegê-los caso houvesse algum ataque. Essa caravana percorria todo o vale, procurando aqueles cujos fluidos vitais estivessem enfraquecidos, permitindo locomoção para camadas intermediárias. E após, então, a visita, essa caravana se retirava. Alguns ficavam revoltados, blasfemavam e não compreendiam que não tinham condições de serem recolhidos porque as suas condições vibratórias ainda não estavam adequadas.
Dessa forma, nós podemos observar aí a misericórdia divina, que ao lado desse sofrimento, que era mais do que justo devido à infração das leis divinas e de todo o distúrbio que causava com a interrupção da encarnação, a misericórdia chegava para ajudá-los caso as condições vibratórias estivessem adequadas. Quem se suicida quer livrar-se de sofrimentos e problemas considerados insolúveis. Ledo engano. Lutas infinitamente mais difíceis aguardavam Camilo após o suicídio. Inicialmente, desmaiou. Aos poucos ia recuperando os sentidos. Sentia muito frio e falta de ar, muitas dores no corpo inteiro, ao começar pela cabeça e pelos ouvidos. Suicidara-se devido à cegueira que não aceitava e considerava-se injustiçado. Sentia-se cego, ferido, mas vivo, e isso o fez pensar que o ferimento não fora suficiente para matá-lo. Gritou pela família, mas nada. Com muito sacrifício, arrastou-se e conseguiu sair. Não sabia como, mas estava enxergando mesmo entre as sombras. Sentia um cheiro horrível, pútrido de vísceras se decompondo. E aí enxergou seu próprio corpo decompondo-se no fundo de uma sepultura. Gritou e saiu correndo desse lugar. Tropeçando aqui, tateando ali, Camilo vagava pelas ruas da cidade, onde era considerado um gênio e era endeusado. Chegou a ouvir os encarnados comentarem sobre sua morte, e ele ficou sem acreditar no que estava ouvindo. Camilo tentou voltar ao seu lar. Chegando lá, ficara desolado, pois ninguém lhe dera atenção. Foi ao hospital também e o mesmo aconteceu. Camilo vagou durante 2 meses, até que um dia, numa noite escura, percebeu que uma multidão se aproximava. Era uma multidão com cerca de 200 pessoas que gritavam, blasfemavam, e ele queria sair dali, mas não conseguiu. Quando ele se deu por si, ele estava caminhando junto com aquela multidão. Reclamou também, pois ele não se sentia um criminoso, mas fora impossível sair dali. E foi assim que Camilo chegou ao Vale dos Suicidas. Eis os habitantes do Vale dos Suicidas, criaturas desfiguradas pela intensidade dos sofrimentos. Apresentavam cacoetes e gestos instintivos relacionados com o gênero do suicídio praticado. Todos traziam pendentes, fragmentos de cordões luminosos fosforescentes, do qual se desprendiam fagulhas qual cabo elétrico cortado, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados. Os referidos cordões partidos eram a causa principal da desorganização físico-mental, e assim deveriam permanecer até que as reservas de forças vitais se esgotassem, o que variava segundo a vitalidade e o caráter de cada um. E no meio de tanta dor, tanto sofrimento,
Sofrimento esse que fez com que essas criaturas desistissem de viver. Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, vem nos esclarecer que é necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. Então, todos nós, por mais difícil que seja a nossa prova, todos nós chegamos aqui na crosta terrestre com um potencial interior suficiente para vencer todas essas dificuldades. Precisamos exatamente saber utilizar todo esse potencial que nós recebemos. E continua Denis: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Um dia, profunda fraqueza fez Camilo quase desmaiar. Ele e mais 4 companheiros de caverna, também portugueses, estavam extenuados. Nisso, ao longe, surgiu a estranha caravana. Holofotes iluminavam a região, enfim recolhidos. Camilo, emocionado, agradeceu a Deus a providência. Foi motivo de grande surpresa para Camilo quando o comboio parou diante de uma admirável fortaleza, onde se lia Legião dos Servos de Maria, colônia correcional. Onde estariam? Teriam voltado a Portugal? Várias dúvidas pairavam em sua mente. Então, eles foram dirigidos para um departamento de reconhecimento e matrícula, onde era necessário deixar todos os seus dados, como nome, local do desencarne, gênero e motivo do suicídio e assim sucessivamente. Camilo chegara ao departamento hospitalar fatigado. Fora-lhe providenciado o uniforme hospitalar que ele vestiu após tomar um banho e em seguida lhe fora servido uma sopa deliciosa. Logo após, ele foi encaminhado a um quarto simples, porém confortável e muito limpo, onde ele pôde descansar e dormir um sono profundo. Há muito tempo, Camilo não desfrutava de um sono tão reparador. Sentia-se melhor, mas as dores no corpo persistiam. Camilo foi encaminhado ao departamento cirúrgico, onde seria submetido a vários exames e cirurgias, pois seriam necessário que se extinguisse as correntes magnéticas afins com o corpo físico. Com tantos cuidados, mais aumentavam as suas dúvidas. Seria impossível que tivesse morrido? Ou tudo aquilo seria a morte? Ou seria a vida? E quando a oportunidade surgiu, ele logo indagou: estou vivo ou morto?
Não, não estás morto, respondeu o médico. O teu corpo de carne foi lamentavelmente ferido pela tua imprevidência, mas o corpo que te serve agora é imortal. Vamos interromper a história de Camilo para estudarmos a misericórdia e justiça divina. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, Kardec nos aponta as penas futuras segundo o Espiritismo, um verdadeiro tratado, o Código Penal da Vida Futura, com 33 artigos. Escolhemos alguns para o nosso estudo. O artigo 3º do Código Penal da Vida Futura diz: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, as qualidades também são percebidas. E diante desse artigo do Código Penal da Vida Futura, nós estamos diante do cumprimento das leis divinas que jamais podem ser derrogadas. Eis aí, então, o motivo de tanto sofrimento. E Kardec continua dando os esclarecimentos pertinentes aos nossos sofrimentos. No 10º artigo do Código Penal da Vida Futura, ele diz: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Então, tudo que sofremos porque merecemos. Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo, porque nos concede a oportunidade de resgatarmos as nossas faltas. Então, se nós buscamos a compreensão do nosso sofrimento e não encontramos na vida presente, podemos estar certos. Sofremos porque merecemos e vamos encontrar o motivo em vidas anteriores. E assim ocorreu com Camilo. Camilo progredira no mundo espiritual, fora aluno interessado, participava de cursos, projetos, chegou a trabalhar na crosta terrestre, ajudando os necessitados, e agora chegou a hora de conhecermos o homem velho. Quem fora Camilo? Qual a causa de sua cegueira no século XIX? Estamos no ano 33 da era cristã, em plena Jerusalém, em uma manhã ensolarada e quente. Encontramos Camilo fazendo arruaças na rua, promovendo intrigas e boatos. Camilo era miserável, mutilado, feio e mau. Vestia-se de trapos, nutria inveja e ódio a tudo que lhe era superior. Era o dia do Calvário e sabia-se que um certo Jesus fora condenado a morrer na cruz. Foi ao pretório e aplaudiu frenético a figura de Barrabás, pedindo a condenação de Jesus. Acompanhou o cortejo
e desrespeitou a mãe de Jesus, a mesma Maria que o abrigava na colônia. Denunciou cristãos ao Sinédrio, atuou no apedrejamento de Estevão pelo simples prazer de praticar o mal. E as lembranças continuam. Estamos agora na primeira década do século XVII. Camilo reencarna nos arredores de Toledo, às margens do rio Tejo. Pertencia a uma família de nobres arruinados, perseguidos por rivalidades políticas e religiosas. Sob o olhar severo do pai, chegou à juventude analfabeto, trabalhando no campo. Sonhava em tornar-se um homem culto e abandonar o trabalho rude. Invejara os parentes ricos e os primos militares e padres. Procurou refúgio, então, em um padre da região que o alfabetizou. Camilo procurou sorver todos os ensinamentos dados por aquele homem e ele confessou então o desejo de tornar-se padre, não por devoção, mas para servir às suas paixões pelo dinheiro e poder. O padre, ponderado, logo tirou isso de sua cabeça e o aconselhou a constituir uma família, o que significava bastante amor a Deus. A ideia do casamento logo substituiu rapidamente a antiga aspiração. Entre as moças da aldeia destacava-se Maria Magda, sobrinha de sua mãe. Camilo sentia-se correspondido por ela e tudo ia bem, até que um dia apareceu em sua casa um primo de seu pai, Jacinto de Ornelas e Ruiz. Era militar, espada reluzente, luvas de camurça e capa, além de ser herdeiro de grande fortuna. Maria Magda logo se interessou por Ornelas e fora correspondido. Eles se casaram e foram morar na Holanda. Camilo sentiu-se humilhado moralmente, supunha-se ridicularizado pelos antigos companheiros. E aí voltara novamente a ideia do sacerdócio. Tornou-se sacerdote da Companhia de Jesus, famosa pelo poder exercido em todos os setores da sociedade. Seu interesse não estava em servir a Jesus, mas adquirir posição social e riqueza. Serviu com zelos frenéticos para provar sua dedicação à causa da Inquisição. Perseguiu, denunciou, caluniou, mentiu, condenou, torturou e matou. 15 anos se passaram e o destino o colocou frente a Maria Magda e Ornelas, que voltaram da Espanha. Ao ver Magda, Camilo compreendeu que ainda a amava e tentou conquistá-la, mas como não conseguisse, começou a prestar atenção a Ornelas e observou sua vinculação com a Reforma Protestante. Desesperado, denunciou Ornelas ao Santo Ofício, pensando em livrar-se dele para apossar-se da esposa. Provou sua denúncia apresentando correspondência com luteranos da Alemanha. Condenado, Ornelas foi torturado. Sofreu demais. Magda, então, recorreu a Camilo em favor da liberdade de seu amado. Camilo concordou desde que ela se entregasse a ele. Como ela não cedesse, Camilo a levou à sala de tortura. E aí, para libertar o seu marido, seu amado,
cedeu aos caprichos de Camilo, mas mesmo assim ela não escondeu a sua repulsa por ele e a sua indignação. Camilo, então, revoltado, vazou os olhos de Ornelas com ferro em brasa. Enfim, Ornelas livre, ao receber o companheiro no pátio da prisão e constatar a extensão da perversidade de Camilo, Magda apenas contemplou o algoz surpreendida, para depois ajoelhar e beijar as mãos do marido com indescritível ternura. Diante daquela cena, o arrependimento começou vigorosa reação no coração de Camilo. Nunca mais Camilo conciliou o sono, evitava cumprir as ordens tenebrosas dos seus superiores, o que o levou ao cárcere perpétuo e, em seguida, à morte. E diante de tanta perversidade, Kardec, mais uma vez, no Código Penal da Vida Futura, nos esclarece, no 20º artigo, que quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Então, por pior que seja, é um filho, e a misericórdia divina se faz presente ao lado da justiça. Todos têm seu anjo da guarda ou guia, que por eles vela, espreita-lhe os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Essa é a lei. Kardec prossegue, esclarecendo-nos. No Código Penal da Vida Futura, no 27º artigo, ele nos diz que o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. E Camilo sabia disso. E apesar do receio de falhar, ele tomou coragem e resolveu voltar para reparar as suas faltas. Camilo ficou durante 52 anos no mundo espiritual, aprendendo, trabalhando, participando de projetos. E aí, como ele mesmo disse, muito aprendeu. E entre as coisas que ele aprendeu e citou lá no final de Memórias de um Suicida, colocamos aqui: respeitar a ideia de Deus. E isso ele mostrou logo no início, quando ele foi recolhido e foi levado para o Hospital de Maria. Aprendeu a orar, a combater a figura perniciosa e malfazeja do orgulho, onde ele lutava muito por isso, a ser humilde, isso num trabalho de 40 anos, a soletrar o divino alfabeto do amor, sentimento que estava brotando e desenvolvendo em seu ser, a lutar pelo bem, a colocar a lâmpada bendita da esperança no coração dos aflitos, trabalho esse desenvolvido por ele na crosta terrestre,
né? Quando em missão, junto com os seus tutores e mestres, a homenagear a verdade, a respeitar as leis do universo. E por último, o Esperanto, onde ele sentiu a necessidade de completar os seus estudos antes de reencarnar. E aí, depois de muito refletir, de se encher de coragem, de acreditar nos tutores que iriam ampará-lo na crosta, ele espontaneamente, depois de visitar seu amigo Mário e observar a sua coragem de ser uma pessoa muito humilde aqui na crosta terrestre, ele resolveu enfrentar os seus perigos e resolveu vencer o homem velho. Camilo dirigiu-se ao departamento de reencarnação, fez a sua inscrição e participou do planejamento. Nasceria em Portugal, próximo ao Rio Tejo. Seria trabalhador espírita, médium de cura e divulgador da doutrina espírita. Viveria durante 60 anos, dos quais nos últimos 20 anos seria cego, 20 anos olhando para dentro de si mesmo, como se os olhos feridos de Jacinto Ornelas uma vez se transferissem para sua fisionomia, 3 séculos depois. Diante do exposto, podemos concluir que a misericórdia divina anda lado a lado com a justiça, está presente em todos os momentos das nossas vidas, presente nas vidas dos personagens do livro Memórias de um Suicida. O perdão divino se manifesta também na misericórdia divina, que é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se liberte do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Encerrando, podemos dizer que a misericórdia divina está presente em cada encarnação que Ele nos concede, para reavaliarmos nossas atitudes e gozarmos da valiosa oportunidade de recomeçarmos onde paramos, ou reconstruirmos o que impensadamente destruímos no passado. Então fica aqui a reflexão que viver é a melhor opção. O suicídio não soluciona os nossos problemas, nem ameniza as nossas dores. Através dele, nós só contraímos mais dívidas. Que a paz de Jesus continue nos nossos corações, agora e sempre. Enquanto olhamos para essa figura tão linda que nos reporta a paz, vamos trazendo à nossa tela mental o meigo Mestre Jesus. Vamos lentamente fechando os nossos olhos, sentindo a presença
do Mestre entre nós. E assim, Jesus, agradecemos por tudo que estamos recebendo nesse instante e rogamos o seu amor, a sua compaixão, para que possamos nos sentir mais fortalecidos diante dos desafios do momento. Ampara, Mestre, os nossos propósitos, para que possamos seguir em frente, confiantes de que não estamos sós. Que este momento tão rico em oportunidades de resgate, aprendizado e transformação possa ser percebido por toda a humanidade. Neste instante, Senhor, tantos corações estão aflitos e enfermos. Uns encontram-se nos leitos dos próprios lares, outros nos hospitais. Que todos possam ser, neste instante, envolvidos por esta corrente de amor e paz. Protegei, Senhor, os profissionais que se encontram na linha de frente do tratamento aos enfermos. Que eles possam estar recebendo neste instante as tuas bênçãos, dando-lhes força, fé e coragem. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja.